Boa noite, pessoal. Não sei se estão escutando de dia, de tarde, de noite. Sejam bem-vindos a mais um Corretor em Foco. Pela primeira vez, estou conseguindo trazer um candidato, estou entrevistando pela segunda vez uma pessoa que eu considero muito, que foi quem me colocou no ramo imobiliário, onde eu pedi emprego, onde ele me ajudou. Eu contei isso no outro podcast. Então, tenho uma grande satisfação de ter o nosso amigo aqui, Joel, novamente. Gostaria agora que hoje a gente está com uma entrevista mais com ele, que ele falasse um pouco, porque hoje no mercado ele está sendo um dos maiores gestores aqui no nosso litoral. Tá? A empresa está bastante... Já está o quê? 21 anos agora, dia 11 a gente faz. Então, eu queria que contasse um pouco mais dessa gestão, né? desses teus perrengues, que quem olha de fora acha que é difícil e outras vezes acha que é fácil. Só quem vive no dia a dia sabe que é uma maré, né? Uma hora tu tá embaixo, uma hora tu tá em cima. Então eu queria que tu falasse um pouco mais da parte empreendedor e depois a gente entraria na parte corretor. Marcos, assim, ó, não é simples para explicar como gerir um grupo de corretores onde são todos autônomos, né? Cada um pode a qualquer momento, se não se sentir satisfeito, pegar o seu notebook, pegar a sua caneta, sua pastinha, levantar e ir embora, né? Então, primeira coisa, tu tem que ser muito transparente com as pessoas, tu tem que saber olhar nos olhos, né? Quando tu tem que dizer as verdades, tu diz as verdades e depois, se for o caso, fazer um certo afago, né? Ninguém gosta só de apanhar, né? O pessoal gosta tem que ouvir a verdade porque é assim que funciona, mas depois tu tem que dizer, tem como melhorar. Tu tem que fazer isso aqui, mas tem como melhorar. Então, tu lidar hoje, eu tô com quase... a equipe completa deve dar 28 pessoas, comigo 29. Cerca de 20 corretores na tabela, mais 5 que trabalham de forma só utilizando o ambiente de escritório, né? Mas que tem que seguir igual as regras do resto do grupo. Então é basicamente isso, assim, tu tem que ser sincero, tu tem que saber cobrar, tu tem que ser muito humano, né? Porque as pessoas têm seus problemas e eles mesmo que queiram deixar fora, acabam vindo com parte deles para dentro da imobiliária. E é importante, né, Joel, que eu sempre falo, porque eu já passei por isso, a gente tem que estar bem com a família, a gente tem que estar bem com a esposa, com os filhos. É uma roda, né? É um círculo que uma coisa errada acaba afetando. Uma engrenagem engrenagem, falou a palavra certa. Uma engrenagem acaba afetando tudo, né, Joel? Mas como é que eu vou te dizer assim? Como eu comecei muito cedo, já falei isso no outro podcast, né? E apesar de que eu acho apenas, para uns é bastante, mas eu acho apenas 47 anos, faço 48 em fevereiro de 25, a vivência na estrada foi muito grande, assim. Então, geralmente, hoje em dia começa com 16 anos lá, que daí já pode trabalhar e tal. Então, eu comecei isso com muito menos que isso, né? Contei já a história, não sei se contei aquele dia, mas comecei lá alugando cavalo na frente do antigo Hotel Termas, ali em Xangri-Lá. Eu tinha, quando começou na entrada do verão, eu tinha 7, eu fiz 8 em fevereiro do primeiro. 8 anos. Meu pai trabalhava na Corsan, é aposentado da Corsan, me deixava lá com a charrete, com o cavalinho lá. Eu tinha já a noção de contar dinheiro, mesmo com essa idade tão baixa. E alugava muito, porque as pessoas... Eu sou um baixinho, né? E imagina uma criança de 8 anos, 7 para 8 anos, o tamanho que eu era. Então, eles achavam tudo engraçadinho. E quando a minha charrete estava no ponto, eles alugavam só a minha. Não alugavam... vou com o gurizinho ali, né? Achava muito engraçadinho. E tinha uns cavalos bonitos, meu pai tem até hoje, né? Então, eu comecei muito cedo no trabalho. Então, essa vivência aí de 40 anos quase trabalhando... fez com que eu tivesse a experiência, todo tipo de experiência, boas, ruins, né, para o bem, para o mal. Graças a Deus, a estrada definitiva da minha vida está sendo para o bem, mas tive oportunidade, entre aspas, ruins, de ir para o lado do mal, como tu também deve ter tido em algum momento da tua vida. Sim, isso é normal, né? Uma vez um cliente falou assim, eu me orgulho que eu nunca tive o nome no SPC e Serasa. Eu disse, cara, eu acho até prepotente tu dizer isso, porque é muito bom quando você conseguiu isso a vida inteira, mas tem muitas pessoas que não conseguem.
E não é porque elas querem, elas passam necessidade. Então, eu acho prepotente tu se orgulhar de uma coisa que tu tem uma renda muito boa e tu consegue administrar a tua vida. Mas o normal de nós brasileiros, a gente não vem com escola administrativa financeira. Então, a gente passar perrengue e muitas vezes a própria profissão, porque a nossa profissão, alguns dos maiores corretores que eu conheço estão do lado errado. E não tem nada de errado nisso. Eles são mais visionários, eles querem ter um lucro maior, mas a gente continua pelo lado certo, né, Joel? Então, eu acho que o bonito de nós é a gente subir e descer, a gente circular e a gente ter a cabeça erguida, a gente admitir quando a gente erra e não querer seguir uma linha reta que você é o perfeito de tudo. Então, eu falei para ele, eu não acho legal tu dizer isso, não sabe do que a pessoa passou. Pelo menos é o meu ponto de vista. Se o momento de necessidade da pessoa, tu não, né? Pode ser uma imprevisibilidade, pode ser por uma doença, pode ser por um desemprego, né? Que forçou ela a ter dívida e entrar no SPC, já que foi o exemplo do SPC. Mas que não seja só SPC, qualquer problema. Qualquer problema hoje que tu supera, que tu tem ele e tu consegue superar. Então, tu não pode ter vergonha pelo problema que tu teve. Tu tem que ter orgulho por ter superado. E o principal, tem que tirar aprendizado disso. Então, se tu tirar aprendizado quando tu supera um problema, ou até mesmo quando tu está em meio a esse problema e consegue ir levando de forma com intenção de resolver, porque nem tudo se resolve no tempo que a gente quer. É no tempo da justiça, é no tempo das pessoas, né? Então, mas se tu está interessado em resolver, tu tem boas intenções, já é uma vitória e já é motivo de orgulho para ti. E provavelmente para quem te quer bem também, assim, porque as pessoas observam quando tu está bem intencionado e quer fazer coisas boas, né? Sim, a nossa profissão é uma profissão que nos dá ganhos altos e nos aproxima de pessoas maravilhosas. E isso é muito legal, porque a nossa profissão, tu sabe, abre portas para nós que em outra profissão não abre. A gente tem muitos casos, né? Eu falo muito isso e tu deve também falar, assim, tem pessoas, assim, teoricamente mais importantes que nós na nossa profissão que querem falar, às vezes, com o Johan Peter da vida, né? Com os Logman, citando nomes importantes do gauchismo aqui do nosso cotidiano, que a gente, como corretor, às vezes levanta o telefone, liga para eles atendem. Às vezes tu tá lá em Porto Alegre ou na cidade que seja, ou lá em Caxias, lá falando com a família Marco Polo, e tu liga, pede um minuto para eles passa aqui, tu tá onde, tal. E se é outra pessoa, às vezes, que não é um corretor da praia, parece que eles não se abrem. Sim. Né? Eles têm da praia, parece que lembra relaxamento para eles, e isso faz com que eles nos atendam com maior facilidade, né? Então, realmente, essa profissão ela é fantástica por conta disso, pelas portas que abre, pelo ganho financeiro e por tudo que nos proporciona na vida e da nossa família, né? Não adianta, né? Se algum momento que eu sei que pela nossa intimidade que tu já errou, assim como tu sabe o quanto eu já errei, de passar algum perrengue financeiro e tal, é mais por culpa de falta de preparo mesmo administrativo, que nem tu citou, do que propriamente de ser desqualificado na profissão. Sim. Né? Até porque, né, Joel, o nosso mercado é importante, vocês corretores que estão nos escutando, que são iniciantes, o nosso mercado, ele nos puxa para uma ostentação, o próprio mercado diz que a gente tem que ter um bom carro, o próprio mercado diz que a gente tem que se arrumar bem. Hoje nós temos educadores no Brasil que vendem um projeto de corretor do futuro, que é um custo que não tem como bancar. E eu já passei por isso. As próprias mídias, as próprias redes sociais nos impulsam a comprar um carro muitas vezes que a gente não tem condições. Que a gente não tem a noção de que se estragar, não é só comprar, não é só pagar, né, Joel? Quando se quebra um motor, a gente tem que ter uma infraestrutura um pouco maior, mas o mercado é assim, é um mercado pungente, então você, corretor que está iniciando, tenha esse cuidado, né, Joel? Tenha esse cuidado para não dar um passo maior do que a perna, porque a gente já deu. Fica uma situação assim para o corretor, ele quer se apresentar bem com medo de ser julgado, né? Mas primeiro ele é julgado pelos próprios colegas, né? Que olham pro carro, principalmente o carro, né? Que ele anda,
E alguns clientes julgam também, né? Mas eu já vi muito caso assim, de gente que pé no chão e que funciona, né? Em vez de andar com a BMW, prefere andar com um Corolla e está muito bem servido. Tem um cliente meu, o César, ele me disse há muito tempo, falando do exemplo do carro, né? Joel, eu tenho um Corolla, prefiro o Corolla, porque o Corolla eu entro na vila sem correr risco de vida e entro no meio empresarial lá, sou bem atendido como um executivo, porque é um carro executivo. Então, às vezes, a gurizada mais nova quer ir direto com a ostentação para a marca de importado e pode servir bem, né? Que não é errado também, né, Joel? Pode sonhar, né? Se esse for motivador para ele trabalhar, o importante é ele olhar aquele carro e aquilo ter uma motivação. É muito complicado a gente julgar isso, porque às vezes é um sonho do cara também, né? Eu já fiz muito isso, então, e realizei meus sonhos e outros. Hoje eu vejo que errei muito fazendo isso, mas... Cara, na verdade mas tá tudo certo. Bagagem, né? Nos dá bagagem. Tá tudo Os certo. nossos erros, a gente tenta passar para os nossos corretores para eles não cometerem os mesmos erros que a gente, mas não que esteja errado, porque isso aí faz parte. E nessa parte gerencial ali, hoje o que tu tem? Agenciador, tu tem secretário? Agenciador eu tô atrás, né? Tô atrás, porque agenciador é um ser que circula por aí, é um ser raro, raro, é igual o vagalume. Qual foi a última vez que tu viu um vagalume ao vivo, assim? Né? Vagalume sumiu, né? O agenciador está sumindo no mercado, virou um vagalume do mercado imobiliário. E eles entram na profissão e já querem ser corretor. E quando não querem ser corretor, não são bons agenciadores, porque daí não tem aquela ambição de crescer, né? Então, o agenciador ele quer ser corretor muito rápido, ou ele quer ganhar um salário bom. E daí o agenciador que não tem ambição de ser corretor é um problema. Ele bate a meta, somente bate a meta, não faz mais do que a meta. Está sempre vislumbrando o ganho imediato de uma ajuda de custo boa. E quando aparece algo melhor, ele te abandona. Entendeu? Porque o sonho dele não é ser corretor, ele está agenciador. Ele não está pensando em ser corretor. Eu tenho bons casos ali dentro de agenciadores que se tornaram corretores. Eu conheci alguns. O Juliano Hoffman, por exemplo, sim. Foi um grande agenciador. Tinha o método dele lá na antiga. Hoje, o método que ele usava, acho que não funcionaria tão bem, mas funcionava na época. Tem o Andrei, que trabalha ali comigo, que virou um excelente corretor. Tem secretárias que viraram corretoras, né? Tem ali O mercado está vindo bastante corretoras para o mercado, né? Eu vi uma pesquisa agora que saiu que cada minuto 5 pessoas se tornam corretores, sendo 2 mulheres. Eu tenho muito orgulho disso, assim, que aqui na região como um todo, não sei se inclui Capão, mas eu acho que é até Capão. Eu sei que Xangri-Lá eu tenho certeza que foi a primeira imobiliária que colocou corretora mulher. Lá em 2003, quando a gente abriu, a primeira foi a Silvana, não me lembro sobre o nome dela. Mas depois o pessoal, as mulheres, quando começaram a querer entrar mais na profissão, isso é uma coisa, falando da parte administrativa da Casa Líder, voltando um pouquinho, né? Isso foi uma coisa que foi uma ganhada muito boa minha, assim, que até 2017, 2018, fora a Silvana lá, depois veio a Joceline lá com nós lá em Capão, depois foram entrando outras, mas muito assim... Bela profissional. Até hoje está comigo aqui em Atlântida agora. Foram pontuais, assim, né? Os casos de mulheres na profissão. Elas tinham que estar muito bem resolvidas. Outras querendo entrar e as imobiliárias fechando as portas. Assim. Equipe de homens, tal. Os processos internos não aprovavam. Era complicação com as mulheres deles, corretores. Existia um preconceito. Preconceito de forma geral, né? Independente das histórias por trás do não. E, cara... Eu comecei assim, eu tinha algumas mulheres ali, esposas de corretores meus que já estavam trabalhando. Trabalhou comigo na época na tua empresa, a Andréia, né? A Andréia Olis? Isso. A Andréia está lá em Gramado, corretora, excelente corretora, né? Está indo muito bem lá. Mas aqui tem o Daniel, né? Daniel Vieira, né? E tem a Clau, esposa dele, que também foi nossa secretária. Antes de ser esposa dele, inclusive, foi nossa secretária lá. Cara, uma das melhores corretoras minha ali que eu tenho da empresa. Ou é a primeira ou é a segunda em venda todo ano, entendeu?
foco. As mulheres têm um foco, elas vão para dentro do... E quando elas falam e elas não omitem para nós. Não, cara, é muito jogo limpo, assim, entendeu? Sim. Muito jogo limpo. Né? Eu tenho a Lilian, que era minha secretária, novata na profissão, mas está se tornando uma excelente corretora. Então eu tenho assim, as mulheres ali, tem a Verinha, né? Trabalhou, cara, muitos anos aí no mercado local, trabalhou anos na Chalé ali. Vera, né? Vera. Você lembra? Sim. Tá lá comigo lá, né? Ela uma bela profissional. Muita experiência. Conhece, claro, ela fala assim para mim, né? Vera, me desculpa aí depois quando tu assistir, mas citar isso, ela diz: é a primeira vez que eu tô numa imobiliária grande. Então, tipo assim, eu falando para ela pela experiência que ela tem, ela acha que os anos todos não deram tanta experiência porque ela nunca teve um volume muito grande de negócio. Isso ela tem razão. Que a gente pega um corretor de 10 anos para cá que trabalhou com um volume grande de clientes, ele intermediou e presenciou muito mais negociações do que ela talvez tenha presenciado em 30 anos de profissão, né? 20 e poucos anos de profissão. Então, realmente é isso. O que te traz a experiência não é só o tempo que tu está no mercado. É o volume de negócio que tu vivencia. Então, isso eu tenho uma coisa que poucos profissionais hoje, mesmo aqueles que estão em imobiliária mais velhas do que a minha, né? Que eu não vou citar nomes aqui, mas claro, que não tem o volume de negócio que eu tenho. Porque eu não tenho só o volume Joel de negócio, que é um volume razoável para o mercado, mas tem o volume de muitos profissionais que passaram por mim que eu presenciei. E isso também traz experiência para mim. Né? Isso eu posso falar, eu posso defender ele o seguinte: a Casa Líder, ela foi campeão de vendas em vários empreendimentos. Eu fui campeão de vendas com a Casa Líder. Perfeito. Numa época que não era fácil. Hoje tudo é premiação, todos os condomínios têm uma disputa. Nem tinha essa premiação toda, né? Na época que a Casa Líder era campeão, que dominava o mercado, as coisas eram difíceis. Hoje é mais fácil vender. Hoje tem as redes sociais, tem os gatilhos mentais. Antes não existia isso, né, Joel? Era trabalho. Era trabalho. Tete a tete, né? Eu vendi, na época que eu me lembro, assim, que veio até antes de tu... Não sei se tu já estava conosco ou tu entrou logo em seguida, que foi no lançamento do Enseada em 2008, se eu não me engano. Tava. Que o Enseada era telefone, não tinha WhatsApp naquela época, né? Tinha só o SMS, mas ninguém usava, mensagem de texto, né? Sim. Porque cobrava. E, cara, teve dia que eu fui 3 vezes em Porto Alegre. Era conversa com o telefone, então fechava, levava o mapa, escolhia o lote, passava pro Araújo. Foi o último empreendimento que eu acho que eu trabalhei com vocês, foi Enseada. Passava para o Araújo, fazia VPL, gerava contrato. Então, imagina, teve vezes que eu cheguei 3 vezes. Claro, só que daí nós totalizamos a venda daquela temporada em 101 ou 103 lotes. Eu vendi 31 sozinho. Né? Nesse ano eu fui. É que a maioria focou em Enseada, eu foquei o Világio. Eu fui campeão em Világio pela Casa Líder. Tu vendeu Világio e depois tu vendeu muito bem em Riviera, que eu me lembro. Sim. Riviera tu vendeu muito bem também. Mas era pela Casa Líder. Nós vendemos aquele Oceanside lá em Torres. Oceanside foi um sucesso. Nossa, lá passamos de 100 vendas também. Lá o nosso maior vendedor foi o Alex, em número de lotes, né? Em número de lotes. Em volume financeiro, não sei se o Flávio Liz... Tu sabe que eu entrevistei o Jonathan, da Novular, e eu perguntei sobre o sucesso, porque a Novular tá disparado em campeão de vendas nos empreendimentos Capão, né? Isso. E ele disse... foram super bem no VIS lá da Nasali, né? E ele disse, eu copiei isso quando eu estava na Casa Líder, porque a Casa Líder vendia Xanglar, era campeão de vendas nos empreendimentos, era muita viagem. Eu assisti o podcast dele, vou assistir então, já que ele citou a imobiliária. Isso, e ele disse, eu aprendi lá. E então aquela gana que ele tinha de tentar chegar ao que a Casa Líder fazia naquela época que ele falou no podcast. E daí foi onde ele fez toda uma estratégia baseado no que, claro, é mérito dele, ele deve ter renovado nossos métodos. Os métodos, né? Mas deu certo. É que a questão do digital hoje, os nossos métodos ficaram um pouco ultrapassados mesmo, né? Que era aquele de pegar muita ficha e tal, assinado e depois... visitar o cliente, assinar, hoje pegar cheque. Tu tenta marcar uma visita, o cliente, não, me manda por WhatsApp e tal, né? Daí tu pega a ficha dele, depois tu vai lá, o empreendedor é que faz um filtro
diz para ti o que vale, o que não vale. Daí depois tu vai lá, tu vai poder, com essas tuas fichas, tu vai poder botar 5 lotes, 8 lotes, né? Daí tem o cara lá que botou 200 fichas e 150 é fria. Daí ele põe 20 lotes. Daí aquilo te deixa... sabe? Sem citar nomes, mas... Eu sofri isso. Eu botei 16 fichas de clientes amigos sozinho no empreendimento e não me passaram uma ficha. Então, é complicado isso, né? Então, é muito complicado para nós corretores que a gente trabalha, é complicado. Para o empreendedor, ele tem sempre aquelas... né, volume de as imobiliárias que estão, e eu tô dentro dessas, que sou sempre agraciado, eu não posso reclamar. Sim. Que põe um volume de venda sempre para eles, né? Vocês têm quantidade de corretor. Quantidade também, de corretor, né? Grande que se eu lá, por exemplo, se cada um botar 2, eu tenho 40 vendas, né? Então é difícil assim eu falar contra o empreendedor que me valoriza. Mas eu sei que se o método fosse mais corpo a corpo, talvez eu tivesse condições de botar mais. Porque Sim. É o método que eu mais tive sucesso. A forma de o tete a tete, a visita, a ficha com uma assinatura manual. O digital hoje está sendo um desafio. Talvez, por isso que tem tanto corretor novo indo bem nos lançamentos. Nós temos donos de empresas hoje que vende muito bem no digital e passa o ano inteiro ele não vende muito. Mas nos lançamentos ele está sempre aparecendo. Isso. Porque o digital ele te dá... Tem o cara que está virando corretor de lançamento. Sim. Né? Sim. Só que o forte da praia é a venda de avulso. Se tu pegar um empreendimento cujo ticket médio é 300 mil, vamos botar 400 mil reais, vamos subir o ticket, 400 mil reais de ticket médio, o cara vende uma casa de 8 milhões aqui, ele tem que vender 20 terrenos. 20 terrenos é 20 clientes, é 20 vendas, entendeu? Então, se Joel, tu trabalha focado e vende Deixa eu te falar, esse dia eu falei na empresa, na época eu estava em terceiro lugar em vendas no Malibu e o Juliano me cobrou o resultado. Eu fiz uma soma naquela época, eu tinha negociado uma casa por 4,5 milhões que dava 30 terrenos no Malibu. Tu imagina como mudou, como o terreno hoje está caro e as casas tão barato, como mudou muito. Sim, eu tô falando aqui de um produto mediano que tu vender 20 daria o equivalente a uma casa, né? E um produto mediano, não tô falando de Sense, de Enseada, né? De bosques, não é. É um produto que a gente sabe viu que como mudou o mercado, né? Então hoje o digital, ele faz um volume de venda gigante. Só que isso, por um lado é bom, eu enfrento esse problema, mas por outro lado é ruim, porque o corretor ele vicia no lançamento, ele passa o ano inteiro não querendo trabalhar como deveria trabalhar. Tu sabe que eu nisso aí eu tenho sido feliz com a minha equipe lá, porque eu tenho feito um grande esforço para fazer eles interagir com os lançamentos, porque eles já pegaram assim, tipo, prefiro vender o avulso contabilizando dessa forma, assim, de que não, eu vendendo uma casa fora de condomínio de 1,5 milhão, né? É 5 terrenos. E 5 terrenos não é fácil de eu conseguir. E às vezes consegue a ficha e não consegue botar para dentro, dependendo do empreendedor que está lançando, por causa tem muito volume de procura. E é mérito do empreendedor, é mérito da estratégia também. Não, né? Nós não estamos aqui para criticar isso. Não, isso não está tirando. Nós estamos falando como corretor. Como corretor. A gente está justificando o porquê de, às vezes, não vender em determinado lançamento. Né? Sim. Né? Então, nos últimos anos, a gente teve que lidar com isso. Como, internamente, até eu faço por meritocracia. Né? Se a gente consegue fazer um volume grande de fichas, lá de reservas... Quem conseguiu mais ficha... Depois eu uso o mesmo método que a empresa usa comigo. Tu conseguiu tantas fichas, tu vai ter 10% para colocar, para escolher os lotes. Então, se eu vou ter 10, o meu corretor vai ter da mesma proporção para cada um botar. O cara que colocou 10 fichas vai ter 1, 2, entendeu? Daí a gente tem que fazer essa matemática, mas... Eu vou dar um exemplo, no Raro. No Raro ficou bem difícil, porque a gente tinha bastante cliente para botar... Só que eu trabalhei bem dentro da realidade, assim. Talvez faltou
a malícia, não a maldade, a malícia que eu já tive em outros momentos. Por respeitar demais o processo e respeitar a empresa, a Arcadia, a Melnick e a pessoa da Alessandra. Né? Só estou usando, também se chegar para a Alessandra esse vídeo, eu amo ela, só dando um exemplo. Né? Que eu fui muito... tipo assim... Me faltou a palavra agora. Não tive malícia, mas faltou a palavra. Porque eu poderia ter botado muito mais ficha por cliente, porque o próprio cliente ajuda se tu pedir. Sim. Né? O cara, não, Joel, pode botar 3 para mim. Se 3 vai me ajudar a garantir 1, coloca 3. Bota o nome da minha irmã, bota o nome do meu Porque primo. o cara quer comprar de verdade. Ele não tá botando os dados dele ali, tornando público toda a vida dele com comprovante de renda, etc e tal. Só que daí eu não quis fazer isso, eu quis ser mais dentro da... E isso me prejudicou, especificamente no raro. Sim. Mas também posso dizer o seguinte, eu fui muito bem quando foi a questão do Zen, né? Nós ficamos em terceiro, atrás, 3 lotes atrás das 2 primeiras que empataram. Sim. Entendeu? Que foi aquela questão dos e-mails, né? Que eu montei uma estrutura top, que depois nos outros anos já me copiaram, para quando com internet a full, tal, muita gente ali digitando, para quando mandasse as reservas, entrou em 9 segundos e eu consegui botar 29 lotes dentro dos 9 segundos. Sim. Que entraram, né? Como é que eu sofro um pouco nessa parte quando eu falo com a Remax. Hoje todo corretor ele sonha em ser o corretor alto padrão, vender casas caras, né? E eu falo assim, a gente vende, mas a gente não vende todo mês essas casas, né? E eles botam, há muitos que estão na mídia, que estão nas redes sociais, eles colocam isso como foco. E eu acho que essa aí tem que ser aquela venda plus que tu vai fazer de vez em quando. E eu vejo assim, e eles cobram muito isso. Eu digo, cara, eu teve um ano que a Marco Júlio vendeu 9 casas, mas foi um ano, cara. Não é todo mês que tu vende mansão dentro de condomínio. E esse mundo glamouroso das casas milionárias, esse foco só nisso. Esquece que eu sempre prego que assim, o corretor tem que vender o barato, o médio, o caro. O barato para se manter, o médio para trocar de carro e o caro para trocar de apartamento, investir. Se o cara focar só numa coisa, né, Joel? Tu consegue administrar isso aí bem. Bem. A equipe não tem nenhum que trabalhe somente o alto padrão. Tem essa filosofia aí. Já tentaram, em algum momento, me orientar nesses cursos, nessas, né, onde a gente vai, assim, vai lá para Campinas, fui para Criciúma, vai para os lugares para fazer treinamento com coaches e com os mestres de venda, né? Muitos gurus que nunca foram corretor. Que nunca foram corretor, ou gurus que foram corretor medíocre. Sim. E ganharam e estão ganhando dinheiro vendendo curso, contando a história dos outros, né? Sim. Então, convencendo de que eu deveria seccionar a equipe, fazer a equipe em partes, assim, corretor de mais baixo padrão, de quem se identifica mais. Mas daí, como eu vou manter uma equipe grande, numerosa, e praticamente acabar com o sonho dessa pessoa que almeja vender a casa de 1 milhão, chega lá e diz, não, tu não tem perfil para vender 1 milhão, para vender casa de 3, 4, 5, 10 milhões. Tu tem que trabalhar a casa de até 1 milhão fora de condomínio. Então, se a pessoa me procura para dizer isso, é uma coisa. Agora, eu chegar lá, então eu prefiro não ter ela na equipe. Sim. Do que chegar e ter ela na equipe e chegar e dizer isso, que tu não tem condições de vender. Cara, eu tenho que dar o suporte, eu tenho que treinar e eu tenho que tentar fazer com que ela alcance esse objetivo de vender. Só que eu tenho que ser realista. Nisso é a parte que eu acho que cabe para esses... Opa, quase caí aqui. Para esses que são sonhadores demais. A gente fazer com que eles sejam realistas. Porque a imobiliária, dificilmente ela consegue... Ela te dá credibilidade. Uma imobiliária que nem a minha, com o nome que tem... Né, 21 anos, agora saliento, dia 11, a gente faz, no dia do aniversário do meu ex-sócio, do Eduardo Cruz. A gente faz 21 anos, a maioridade absoluta. Ela dá credibilidade quando tu pega um cliente de alto padrão. Mas botar a mão no cliente de alto padrão, ele é mais relacionamento, indicação, do que propriamente um lead que tu pega de um anúncio na internet.
que o cara do alto padrão mesmo, e daí eu estou falando nessa faixa de 3 milhões para fora, ele vem geralmente de uma forma que tu não largou a isca para ele vir. Ele é que te procura e não tu que procura ele. Esse cliente de 5 a 10, vamos falar 10 milhões, ele nem tem tempo de ficar olhando. Ele até pode esporadicamente pegar um lead teu, mas esse cara não tá E é no um celular. cara que... E eu vejo assim, né? Daí, na minha humilde, pouca sabedoria, é um cara que dificilmente ele já não está definido. Porque quando ele vem procurar, ele está definido. Ele pode ter uma ideia de pagamento diferente. Em dúvida entre um condomínio A e condomínio B, casa fora de condomínio ou dentro, mas que ele quer comprar, ele não tem dúvida. Sim. Quando ele vem, daí vai o profissional saber fazer a leitura. E está preparado. Está preparado para receber uma pessoa dessa. Tem né? que estar preparado. Porque se também pega um despreparado, ele já não começa mais a atender o telefone, ele bloqueia, enfim, é um cara que não quer se incomodar, não quer corretor incomodando, ele quer alguém que traga solução, não que traga problema. Não pode deixar ele mais em dúvida, não pode ficar tucanando ele no horário de trabalho. Então, sim, a primeira visita, o primeiro contato pessoal com ele é que vai fazer com que ele decida se quer que tu seja o corretor dele ou não. Ali tu já mata os teus concorrentes ou a maioria deles. Porque às vezes também pode ter um outro profissional muito gabaritado do outro lado. Isso é essência, né? De vez em quando a essência do cliente, o corretor também... Bate, né? Fica, como diz, o santo bateu, né? Sim, sim. Acontece. E agora mudando um pouco de assunto, que tu tem palestrado também. Tu tem ido em alguns eventos, eu tenho te acompanhado, até quis ir no último, mas não consegui. Eu estava lá pro norte. Queria que tu falasse um pouco dessa nova carreira. O André, que é muito meu amigo de longa data, né? Me convidou lá para um painel, um tempinho pequeníssimo, lá no evento de 2 dias que teve lá em Criciúma, né? E foi uma experiência muito positiva. Tu falar para uma plateia grande, por mais pequeno que tenha sido o tempo, né? Então a gente tinha 45 minutos entre 4 falando, né? Daí sempre tem um que fala um pouquinho mais, então toma o tempo. Então... Mas enfim, os minutos que eu usei para falar da minha cidade, né? Falei do sucesso que Xangri-Lá representa para o Estado. Para o Brasil. Para o Brasil, por que isso aqui funciona, né? E uma tese que eu defendo, e talvez outros defendam, eu não sou dono da verdade, mas desde quando falavam, duplicação da 101 vai esvaziar o litoral norte do Rio Grande do Sul e tal, e eu dizia que não, porque a vida agitada das pessoas faz com que elas precisem ser ágeis. Eu venho para Xangri-Lá em 1h30, passo o final de semana e volto em 1h30 para Porto Alegre. Tu vai para Santa Catarina, é 5 horas de Porto Alegre para lá. Quando não pega engarrafamento. Quando não pega engarrafamento. Então, essa comodidade que a gente tem aqui, pode até ter uma segunda moradia lá, um apartamento top em Balneário, né? Que daí ele vai... É um investimento, porque lá está super valorizando, e vai uma vez por mês, uma vez a cada 60 dias, né? Então... Cara, foi o que eu usei o tempo lá de... Não foi palestra, né? Foi dar uma opinião, na verdade, um depoimento favorável. Eu gostaria que fosse mais. Me preparei para falar bastante coisas sobre nós aqui, sobre a região. Mas o tempo foi muito curto e provavelmente não vão faltar oportunidades aí para desenvolver mais, né? Porque é maravilhoso quando a gente ama o que faz e ama o lugar da onde a gente é. Sim, né? Eu quando entrei na profissão, eu queria ser reconhecido. Depois tu é reconhecido e aí vem uma outra parte, né? Tu começa a amar o que tu faz, tu gosta dos relacionamentos, tu gosta dos teus clientes, tu gosta. Eu fiquei 3 anos viajando e não adianta, eu tive que voltar. O mercado me puxou de volta. Eu queria um pouco que tu falasse um pouco da tua família, que a última vez tu não pôde falar. Teu filho já está trabalhando contigo? Está trabalhando comigo. Isso, o João Lucas, né? Em casa eu sempre tive apoio, né? Mesmo em alguns momentos mais difíceis e cometendo alguns erros, sempre tive o apoio da minha esposa, né? Depois que vieram os filhos, o João veio em 2005, a Helena em 2010, também tive total apoio deles. E estão crescendo, né? Crianças maravilhosas, assim, adulto, né? O João está com 19, né? A Helena está com 14. E ele foi trabalhar esse ano comigo ali. Ele faz um curso técnico lá na Ubra, em Torres, que ele queria ficar 1 ano meio
parado dos estudos, a gente não deixou, e daí ele escolheu, não, então antes de tu escolher a faculdade que tu realmente quer, então vai para esse curso aí para manter a mente ativa, e foi trabalhar comigo ali. Ele estava trabalhando meio turno, que era à tarde, mas daí ele preferiu ir pela manhã. Eu disse, não, então amanhã é muito curta, amanhã tu tem que fazer um pedaço da tarde também, então ele faz pela manhã e faz mais 2 horas de serviço à tarde. Então, essa mente, os jovens são fantásticos, né? Eles pegam tudo muito rápido, ele está na parte de cadastro ali e tal. É muito rápido, principalmente com as redes sociais, né? Nossa. As redes sociais, para o corretor que é novo, que está entrando no mercado, as redes sociais, o WhatsApp, são ferramentas maravilhosas, né? Na nossa época tinha que bater um contrato digitado na máquina de escrever. Hoje... Sim, eu peguei a máquina de escrever ainda. Eu peguei a minha primeira inserção no mercado imobiliário, eu tinha 18 anos, foi com o falecido Jorge Vieira. Foi um corretor fantástico de um corretor, mas escolheu caminhos errados, né? Sim. Teve problema com construção, foi construir, etc e tal, depois foi para Santa Catarina. Mas ele, como corretor, ninguém pode falar. O cara era demais. Era bom. Tempo de visita e tal, para cliente em Porto Alegre, ele foi o precursor de pegar a estrada, né? Então, eu fui secretário, agenciador, fui tudo dele, num tempo que eu trabalhei com ele. Então, ele chegava lá, era uma máquina de escrever, era eu, ele e um outro corretor, amigo dele. Quando ele voltou, né? Ele quebrou, foi embora para Santa Catarina e voltou. Quando ele voltou, daí eu tinha 18 anos e fui funcionário dele. Agenciador. Eu conheci ele antes dele ir. Na primeira... Em 92 até 95. Foi antes mesmo, né? Nessa época eu estava na escola ainda. Antes dele, quando ele estava construindo a milhão. Assim, tava... E daí ele chegava ali, nós batia aquele arras de verdade, né? Que hoje em dia não se usa mais, mas era aquela 2 páginas ali, era uma às vezes até. Ele botava os dados, cara, ele começava assim, digitar tão, e eu tentando ser rápido, catando milho, pá. Daqui a pouco ele... O que tu escreveu aí? Baixinho do caramba, era outra palavra, era palavrão, mas eu vou dizer caramba, tá? Baixinho do caramba, o que tu escreveu aí? Ô, Jorge, mas tu digitou pra mim. Cara, eu tava pensando alto, diz ele. Parei, trocar folha, começa de novo, cara. Olha, são histórias maravilhosas. Que, né? Nessa época, uma vez, logo que eu iniciei na profissão, mandaram eu sair ali de Xangri-Lá. O Nardinho mandou buscar uma máquina de escrever que escrevia em inglês, né? E eu fui a Capão. Fui em Atlântida, cheguei lá, cadê a máquina que escreve em inglês? Não, tá em Capão. Fui a Capão. E eu lembro até isso, até hoje disso, Nardinho. Era tudo. Só que eu peguei uma época que os contratos eram em dólar. Uhum. Então tem uma lógica da máquina escrever em inglês, porque Atlântida... As casas eram em dólar. Não tinha lógica nenhuma, mas tu criou essa lógica, né? Mas é um mercado fabuloso, é um mercado que nos ensina. Que bom que ele está contigo lá. Isso é muito bom, porque ele tem um exemplo, né? Um exemplo, hoje tu manter uma empresa 21 anos, que nem falou, né? Que chegando na maioria... Não é fácil. Daí ele vem, né? A gente fez a janta do dia do corretor, ali no Chef Sando, né? Fiz só para a equipe, com os seus cônjuges e com os filhos também, né? Então eu levei e dei um pequeno discurso lá para a equipe, né? E sintetizando isso, assim, que importante da família estar ali, porque estavam todos com as suas famílias, né? Mas importante de a minha família estar ali, né? Para ver da onde vem o sustento deles, da onde o estudo que ele teve, a criação dele, o carrinho que ele tem hoje, né? Então, é do trabalho. Da corretagem, né? Então tem que valorizar, assim, porque até um tempo atrás os próprios amigos às vezes discriminam, né? Porque é aquela coisa, corretor de imóveis, né? É problema, mas a nossa profissão está sendo mais respeitada. Ela está numa crescente. Hoje nós temos educadores no Brasil todo. Nós estamos sendo mais valorizados. Eu, pelo menos, essa leitura que eu tenho. Sabe, eu acho muito positivo. Primeiro, o fato de muita mulher estar entrando na corretagem. Eu acho elas, já disse antes e torno a dizer, elas valorizam muito o espaço. Elas estão ali dentro para trabalhar. Se elas não estão, é por algum motivo que tem que ser resolvido, alguma questão pessoal e tal, mas não é, digamos assim, por preguiça, por vadiagem. Não.
É por um motivo mais sério do que o motivo que ela deveria estar ali. Senão ela estaria ali trabalhando. Então, a mulher está ajudando a valorizar muito a profissão de corretor de imóveis. E pelo fato também de o mercado imobiliário está muito pujante no Brasil todo. E isso faz com a figura do corretor de imóveis ser muito presente nas transações milionárias que acontecem pelo Brasil todo. Então, a figura do corretor se tornou importante. Tem alguns ainda que precisam melhorar, muito, muito. Mas isso o próprio mercado vai filtrando, as pessoas vão sendo expurgadas ao natural. Tu não trabalha bem, tu trabalha com desonestidade ou veste uma máscara. Ou veste uma... Qualquer adianta. coisa que tu faça não errado. Adianta você ir lá alugar um carro, fazer um teatro que tu é que tu não é. Não tem. O cliente vai vir, tu vai ter que se apresentar, tu não vai conhecer o produto. Eu acho que o mais importante para os corretores que estão ouvindo é estudar o produto. Estude o produto, foque. Isso é muito mais importante. E agir com transparência, né? Transparência, né? Tanto a hora de prometer ganhos, quanto na hora de vender um produto que é para consumo final, né? Então, o corretor tem que ser transparente e o cliente percebe isso, né? Sim, sim, ele percebe. Joel, mais uma vez passou rápido. Que a gente é uma conversa sem, nós não estamos entrevistando ninguém, nós estamos conversando, né? Conversar é muito bom, né? E para mim é muito bom, é uma honra a gente estar fazendo minha primeira chamada com o convidado pela segunda vez, porque eu tenho um respeito muito grande pela pessoa, pelo Eduardo, porque vocês me apresentaram o mercado e eu acabei tendo um nome, uma grife, e foi dentro da Casa Líder. Depois eu segui minha carreira, como todo mundo tem que seguir, mas eu respeito muito você, o Eduardo, porque são pessoas que acreditaram naquele moleque que, apesar de ter um crescer antigo, mas não enxergava o mundo como enxerga hoje. Então, o que eu digo para os corretores novos é: acreditem na profissão, é uma profissão maravilhosa. Eu vou deixar agora os últimos minutos para o Joel falar. É uma profissão que vale a pena, é de ter orgulho, porque a gente chega em lares, a gente vende o bem, a gente vende coisas boas, a gente vende credibilidade. E se a gente agarrar isso com força, com garra, a gente vai bem. E, claro, tem corretores que vão ir para o outro lado, como qualquer profissão. Deixa os últimos minutos para o Joel falar e depois eu agradeço os patrocinadores. Marcos, queria te agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? E me sinto muito valorizado. Deixa eu só te cortar rapidinho. Eu tenho até hoje na minha casa uma das premiações que eu ganhei que tu e o Joel me deram lá no Petiscos. Que eu e o Dudu. Tu e o Dudu me deram lá no Petiscos. Numa próxima oportunidade tu traz para mostrar, né? Mas enfim, eu me sinto valorizado, né? Tem um espaço teu aqui que tu investe teu tempo, e me convidar é uma forma de ser valorizado mesmo, ser lembrado por ti e ser lembrado pelo mercado, porque daí esse vídeo ele acaba caindo e chegando nas pessoas, então os clientes veem, os amigos veem, os corretores veem. Então é uma forma de tu me trazer, digamos, para os holofotes de uma forma positiva, né? Espero que tu esteja bem nas tuas escolhas aqui dentro da tua empresa que tu trabalha hoje. Espero que tu continue bem. E obviamente, né, mais para frente, se o destino assim quiser, daqui a pouco a gente volta a conversar novamente. Volta a ser sócio. Volta a conversar ali, né? Vamos lá. Uma coisa que eu vou te pedir, quando eu tiver a oportunidade de fazer com o Eduardo novamente, se tu quiser, eu gostaria de dar um pitaco de estar junto, porque a gente tem muita história, assim, o Dudu... Tá marcado, vai ser marcado. Porque nós três juntos eu tenho certeza, só que eu acho que 45 minutos vai ser pouco, né? Mas a gente pode fazer um dobrado, né? Porque, de repente, né? Porque, cara, tem muita história. Hoje, tu viu, o tempo passou voando, nós dois. Imagina o Dudu aqui contando história junto. E tem história e verdadeira, né? Coisa boa, de grandes vendas, né? E é importante porque é um detalhe, é uma palavra que isso a gente usa no futuro. Hoje de manhã, não sei se eu tenho mais um minuto. Tem sim. Um amigo novo que está chegando, que é o Cláudio, que é o que eu falei, que é esposo da Susan, que está trabalhando comigo ali. Pessoas fantásticas, de bem, um coração enorme, assim. E ele estava me elucidando na maneira dele, né? Algumas questões que ele visualiza, o pouco que ele conversou comigo, né?
até hoje. E ele falou muito... uma das coisas que me marcou na nossa conversa foi: tu não pode ser... tu tem que ser humilde. Tu pode ser humilde. Não é que tenha que ser, mas tu pode ser humilde. É que tu não pode ser modesto. Que a modéstia te leva à mediocridade. A humildade não. A humildade te mantém com os pés no chão, mas permite que tu sonhe alto, né? Então isso é isso para nós todos, para nós corretores, para a classe de corretores de forma geral. Permaneçam humildes. Sim. É isso que valoriza o passe de vocês, é isso que valoriza a pessoa de vocês quando vocês estão perante outro ser humano ali olhando para vocês, né? Então, permaneçam humildes, não deixe o ego falar mais alto. Eu sei por mim, né? O maior problema do corretor é o ego. O nosso ego, quando a gente chega em patamares altos, que a gente chega em volumes muito grandes, é difícil. É uma parte bastante difícil de lidar. O ego, ele também é positivo, né? Sim. Pois, tu tem que ter porque o ego, na verdade, é tua, digamos assim, teu reconhecimento. É o teu reconhecimento pessoal, mas tu não pode deixar extravasar, né? Sim. Tu tem um limite, tudo tem um limite, tudo tem a dose certa. Mas é isso aí, pessoal. Estamos chegando no final. Vamos ter que fazer o terceiro episódio já com o Dudu junto com a gente, que é o nosso Eduardo Cruz, nosso famoso Dudu. Quero agradecer o Amalfi, que é um baita produto, está revolucionando o mercado, a Josi do Resolve e o Bairro Brisas. Agradeço quem ficou até o final e até a próxima. Obrigado, Joel, mais uma vez. Marcos, tamo junto.